Oi minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Esse aqui é mais um vídeo do canal, né? O vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre pastor evangélico. Vamos falar um pouco assim sobre um pouquinho sobre as coisas bíblicas, né? Os assuntos bíblicos, né? Sobre pastor evangélico e sobre dízimo também. Eu tô muito querendo falar muito sobre esse assunto porque eu já tô cansada de ver, já descobri a verdade, como muitas pessoas já estão descobrindo também, mas eu fico revoltadinha, gente, em ver esse povo desse sistema doido no meio da rua, gritando, achando que é ungido de Deus, gritando com toda a autoridade, falando línguas estranhas que não tem nada a ver. Línguas que eles falam que é de anjos e não tem nada a ver, que não é língua de anjos, essas são as línguas que eles falam. E assim, eu vim mostrar a verdade aqui pra vocês, gente. Claro que eu vou se basear, claro, nas escrituras, né? Que é na Bíblia, né? E eu falo, primeiro eu vou falar sobre a igreja evangélica, que não existe essa palavra igreja evangélica na Bíblia, não existe em nenhuma escritura da Bíblia. Em 360, né, que diz que tem 365, se não me engano, 360 sobre bíblicos, né? Como é que se diz? Capítulos, folhas, né? Falando sobre um pouco sobre a Bíblia. Histórias, né? João, Mateus, Gênesis. Então, eu vim falar aqui um pouco sobre esse assunto, sobre igreja evangélica. Vocês acham mesmo que esse templo, onde você vai todos os dias, é um templo, é realmente a igreja? Esse templo realmente é o templo que vocês devem ir para poder se congregar? Eu vou dizer para vocês que esse templo que vocês vão todos os dias, eu digo isso porque não é só apenas eu que eu me libertei, às vezes eu até vou, porque eu vou mesmo para passear. Eu não digo que eu vou para querer algo sério, assim, ter um encontro, descobrir a verdade, como muitas pessoas vão para esses templos chamados de igreja, que vai para resolver algum problema, né? Ou problema financeiro, ou problema sentimental, ou problema de qualquer problema, gente, na sua vida, eles vão querer, né? Primeira coisa que eles querem ir, né? Para resolver o seu problema, que é um caminho para resolver um problema. E a primeira direção, o primeiro pensamento que eles dão na cabeça deles é ir para uma igreja, um templo religioso, um templo de pedra, mas chamado igreja, né? E eles vão para poder resolver esse problema, para poder conseguir o que eles querem. Só que eu digo uma coisa, esses pastores que dizem ser pastores, né? Que eles não são pastores, eles estão enganando muitos. E eu não, assim, só tem mais igreja evangélica, mais nesses lugares pobres. Esses lugares assim que pessoas de baixa renda, pessoas mal educadas, pessoas ignorantes, pessoas que não estão nem aí, que não tem nada para fazer em casa, e a única chance é ir para um templo religioso desse. Essa é a verdade. Porque, gente, aonde eu moro aqui, tá cheio assim, ó, de templo religioso, de todos os tipos de templo, de todas as denominações, né? De placa de igreja diferente. Até apesar que o Deus é o Deus, esse Deus que eles falam tanto, que eles dizem tanto que existe lá dentro, que ele tá lá dentro, porque eles acham que só esse Deus e a Ruxa Deus, né? Jesus Cristo, eles colocam na cabeça deles que da gente, das pessoas, porque eu fui uma vítima, que eles colocavam muito na minha cabeça que eu tinha que ir para lá, como se Deus só tivesse naquele templo. Então tem uma passagem da Bíblia que diz: onde tiver 1 ou 2, 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estará presente.
Então ele não precisa estar dentro de um templo religioso chamado igreja para poder ele habitar, para ele poder estar com a gente e a gente vê que ele está com a gente. Não precisa disso, até porque igreja evangélica não existe nas escrituras. Isso aí foi uma palavra que eles inventaram, uma coisa que eles inventaram para enganar as pessoas e colocaram muito na cabeça das pessoas que existe igreja evangélica. Não existe igreja evangélica e não existe pastor evangélico. Isso aí eles inventaram, eles ajuntaram essas palavras. Na verdade, nas escrituras existe igreja, existe pastor, sim. Só que igreja são pessoas. Igreja não são templos religiosos, templos de pedra, onde eles dizem que são igreja. Eu vou na igreja. Já chama aquele templo de igreja. Aí quer dizer que você não é uma igreja. Tipo, é só aquele templo que você vai é uma igreja. Na verdade, que não é igreja, ele é um templo de pedra. E outra, pastor, só existe dois pastores. Que na Bíblia nunca existiu, nunca tem na Bíblia um nome chamado pastor evangélico. Sempre existiu pastor de ovelhas, existiu um pastor de ovelhas. Que eu saiba, a gente somos seres humanos, somos humanos. Aí não somos ovelhas. Existe o pastor de ovelhas e existe o pastor que morreu pela gente, né? Que deu a vida pela gente para a gente estar vivo hoje. Então, eu acho ridículo isso, essas pessoas, mais homens, né? Não digo, existe até pastores que eles inventam tanto essas coisas, que até eu já cansei de ver, até pastoras que chamado de pastores. Vocês já acreditaram nisso, gente? É absurdo. Aí eles ficam falando, pastor porque é pastor, eles inventaram pastor. Aí quer dizer que existe vários pastores. Não existe um pastor, gente, que deu a vida pela gente. Eu quero ver esses pastorzinhos que dizem ser pastores, que vivem nesses tempos de pedra, ele fazer milagres, ele morrer lá pela gente na cruz, no madeiro, né? Eu quero ver esse povo, esse povo chamado pastores, eles fazer o que Yahushua, né, Deus, que se chamam de Deus, fazer o que eles fizeram pela gente. Porque se ele é verdadeiro, se ele é realmente um pastor, ele tem que morrer dar vida pelas ovelhas, mas não é dar vida só naquele palanque dele, né, lá naquele altar, chamado altar que eles falam. Dar vida não é só ir para uma reuniãozinha de 3 às 6, né? Dar o horáriozinho deles e ficar lá gritando no ouvido das pessoas, fazendo um showzinho deles, enganando as pessoas, né? Querendo conquistar seu público, colocando músicas que mexem com o sentimento das pessoas, que deixam as pessoas tristes. Eles armam muitas coisas para poder tocar na pessoa, para a pessoa ficar sentimental e dar o dízimo, tirar o que tem de você. E eles ficam desafiando. Eu digo mais a igreja universal. Eles ficam desafiando a pessoa, fica falando: você tem que ter fé, não sei o que, você tem que dar o que você tem, porque aí quer dizer que para você mostrar para Deus, para Yahushua, você precisa dar suas coisas materiais para ele, para uma pessoa, para um pastor de pedra, pastor que não, nem pastor, dar as suas coisas para poder dar para uma pessoa que você ficar sem nada para dar para um pastorzinho desse, só porque eles estão pedindo. Viu, gente? Então, esse pastor evangélico que vocês dizem que eles são ungidos por Deus, ele não tem nada de ser ungido. Porque só existe um pastor, que é Yahushua, e pastor de ovelhas. E não existe outro pastor mais. Não existe. Deus, ele jamais, Yahushua jamais, Jesus Cristo, jamais, Yahushua, jamais ele vai dividir sua glória
dividir o que ele fez pela gente para uns pastorzinhos desses, para fazer, tirar a glória dele, para abrir um templo de pedra, para poder enganar as pessoas, dizendo que são pastores, são ungidos por Deus, que tem poder. Se eles têm realmente poder, eu quero ver, se eles são pastorzinhos mesmo, eu quero ver eles ressuscitando os mortos. Eu quero ver ele ressuscitando os mortos. Eu quero ver ele dando a sua vida lá na cruz, morrendo, apanhando de verdade o que Yahushua apanhou, passou vergonha. Eu quero ver se eles são realmente pastores, eles têm que fazer isso. Porque senão, se eles não fazerem isso, eles não são nada de pastor. Porque é muito fácil, gente, ser pastor desse jeito. É muito fácil ir no palanquezinho dele, chamado altar dele, e ficar com o microfone na boca, gritando mais do que outra coisa. Então, gente, vocês abrem dos olhos de vocês, para não ser mais enganado pelos pastores de templo, de pedra, né? Eles não são pessoas que são ungidas por Deus. Eu vou contar um pouco o que aconteceu ontem, e já faz uns dias já que aconteceu aqui perto onde eu moro. Tem um templo religioso numa esquina aqui onde a gente mora. Já faz uns 4, 5 dias ou 6 dias que eles estão, de 6 para 7 horas da noite, eles ficam gritando escandalosamente, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei como dói tanta a garganta desse homem, dessa mulher, sei lá. Eles querem se aparecer mais do que o outro. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo cantar mais melhor do que o outro. Um querendo gritar mais do que o outro. Um querendo dizer que tem mais unção, que tem poder, que tem um mais do que o outro. Agora eu vou falar, isso é uma vergonha, né, gente? Porque o evangelho não deve ser escandalizado dessa forma. Quando Yahushua, ele ia pregar o evangelho, para poder ajudar as pessoas, para poder contar a verdade, para poder ajudar as pessoas, ele não precisava ficar gritando com as pessoas, gritando, fazendo seu showzinho. Ele nunca fez isso. Vocês entenderam? Então, o que eles estão fazendo é mais para poder, nessa área aqui, mais na área da pobreza, né, que não tem muito trabalho, está sendo tudo hoje mais difícil. Eles estão fazendo o quê? Estão abrindo igrejas. A única forma deles ganhar dinheiro é abrir igrejas. Igrejas de pedra, né? Porque a igreja verdadeira mesmo, a igreja são pessoas. E aí eles querem, quanto mais eles colocarem igreja, quanto mais eles colocarem igreja, quanto mais eles vão ganhar mais dinheiro. E ele só quer enganar as pessoas de classe baixa, pessoas ignorantes. Como o Edir Macedo mesmo falou, uma vez que eu ouvi um vídeo dele, ele falando, ajudando, dando esses conselhos para os outros pastores de pedra, né? Falando, vocês têm que pedir mesmo, porque a gente só se dá bem em lugares mais pobres, pessoas mal educadas, pessoas ignorantes, pessoas sem educação. Então eles dão bem só nessa área, gente. Se você for lá num lugar aqui no Tirol, aqui em Natal, vocês nunca vão ver, gente, uma igrejinha de templo gritando no ouvido das pessoas. Se você for ver, você não vai acreditar. Do tanto que eles são pessoas de classe alta, pessoas educadas, pessoas com respeito, pessoas estudadas. Eles não conseguem enganar essas pessoas. Mas os abestalhados aqui nessa área, tá lá dando o dinheiro dele, até dar o salário todo, fica sem nada, passando fome em casa. Não, mas Deus vai me honrar, não sei o que. Deus não quer nada de ninguém, gente. Eu vou falar sobre o dízimo aqui para vocês abrirem os olhos de vocês. Eu quero, o mesmo que eu aprendi, o mesmo que eu também estava cega nesse sistema, achando que era a igreja, achando que o pastorzinho era pastorzinho mesmo, que o dízimo é certo, o dízimo tem que dar. Gente, dízimo, na verdade, não existe cristão. Não existe cristão.
Ah, mas eu sou cristão, né? Eu vou para a igreja, vou para a igreja do templo, né? Eu sou cristão. Gente, não somos cristãos. Nós aqui brasileiros, né, não somos cristãos. Cristãos eram só para as pessoas de Jafé. Era só aquelas pessoas de Jafé eles eram considerados, eles eram chamados de cristãos, que eram as pessoas de Jafé. A gente somos brasileiros, a gente nunca somos descendentes de Jafé, a gente nunca somos Jafé, a gente não somos Jafé. A gente, pelo nosso caminho, o nosso significado da gente já é outra coisa, nossa história já é outra coisa. Esses cristãos que existiam, que tá na Bíblia, eram as pessoas de Jafé. Então eles tiraram essa palavra cristão da Bíblia, das escrituras, para colocar como se qualquer pessoa que vivesse dentro do templo sejasse um cristão. Sendo que eles não são cristãos não, porque é pessoas de Jafé. Então a gente não somos descendentes de Jafé, a gente são um povo branco, né, de Jafé. E outra coisa, eu vou falar também sobre um pouco sobre o dízimo. Sim, sobre a igreja que eu falei para vocês, não, mas como é que você tem como me provar nas escrituras, né, que na Bíblia, que a igreja não é uma igreja, um lugar que a gente devemos se congregar, devemos fazer nossas coisas, nossas reuniões. Como é que você tem como provar na Bíblia? Então abre na sua Bíblia aí, em Atos 7:48. Tem uma passagem lá da Bíblia, como também tem outra passagem que fala: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Aquele templo que vocês chama tanto de igreja, que vocês vão todos os dias, que vocês vão lá, o pastorzinho fica lá dando seu showzinho, pegando um versículozinho isolado da Bíblia, enganando vocês, né? E vocês ficam lá acreditando neles, né? Chamando de igreja, eles falam: você tem que se congregar, você tem que se congregar, porque tem na Bíblia que tem que se congregar. E aí você chama aquele templo de igreja. Mas como que aquele templo é chamado de igreja, sendo que na Bíblia fala que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens? Aquela igrejinha que vocês tanto chamam de igreja, aquela igrejinha de templo de pedra, aquela igrejinha de templo de pedra foi quem fez aquele templo de pedra? Foi quem? Foi Yahusha? Ou foi homens que fizeram? Então, foi homens que fizeram, né? Então, ele não habita dentro daquele templo. Se ele não está habitando, quem está habitando lá dentro? Porque só existe dois caminhos, só existe o bem e o mal. Se o bem não está habitando, se ele falou o Altíssimo mesmo, Yahusha, Deus falou que não habita nesses templos, e quem está habitando nesses templos? Me responde, me conta aqui nos comentários. Se ele não habita, então quem está habitando ali é o mal. O terror, né? O mal, né? O diabo. Então, ele também disfarça, gente. Ele também disfarça. Eles conseguem enganar as pessoas. Passando de uma luzinha. Se passando de bem, né? Como o mal, o Lúcifer. O Lúcifer foi um anjo. Então ele sabe como se passar como um anjo de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa de Deus, de Yahusha. Ele tem como enganar as pessoas, né? E muitas pessoas estão sendo enganadas. Esses falsos profetas estão enganando muita gente. Então, gente, vocês abram dos olhos de vocês, porque não está sendo fácil esses últimos dias. Eles estão enganando com força. Se vocês... Tem na Bíblia que as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo burras por não examinar as escrituras. Então, vocês não estão examinando as escrituras. Vocês estão acreditando no que o pastorzinho de pedra está falando para vocês.
e vocês estão achando que tudo que eles falam é verdade. Tem algumas pessoas também que não sabem ler. As pessoas são analfabetas, não sabem ler muito e vai lá só para acreditar, só para ler junto com um pastorzinho de templo de pedra, para poder aprender mais sobre as escrituras, sobre o dízimo. Eu tô dando o meu dízimo, sempre dei todos os meus dízimos, né? Eu sei que vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Vai chegar nessa parte, eu espero que vocês assistam até o final. Mas eu vou falar um pouco sobre o dízimo. E não sou eu que estou falando. É as escrituras que estão falando. A Bíblia. Mas devemos dar o dízimo. Mas, gente, vocês procuraram a saber profundamente o significado do dízimo, para que ele foi existido para quais pessoas? Porque se existe na Bíblia, nas escrituras, o dízimo hoje, não é porque esse dízimo seja para gente, brasileiro, para qualquer pessoa. O dízimo só foi existido para as pessoas de Judá. Para os judeus naquela época. Existia 12 tribos. Nessas 12 tribos, tinham 12 tribos. 6 tribos tinham condição de ajudar. Só que eu vou falar um pouquinho sobre o que era dízimo. Tinha 12 tribos de Judá, tá certo, gente? Não é brasileiro não, nem africano, nem holandês, nem índio, nem nada não. Judeus. Naquela época existia o dízimo para os judeus. E existia 12 tribos. 6 tribos tinham condição de ajudar em alimentos e animais. E tinha 12 tribos que não tinha condição, que passava por fome, falta de alimento, para poder sobreviver em cada dia, né? Para poder se alimentar. Então, nessas 12 tribos, 6 tribos não tinham condição e 6 tribos tinham condição. Nessas 6 tribos, dessas 12 tribos, elas ajudavam em alimentos e em animais para as 6 tribos, que era 12, né? Que era 6 que tinha condição e tinha 6 que não tinha. Aí cada pessoa que existia nessas 16 tribos ajudava em alimento. Cada pessoa ajudava em alimento naquela época, né? Dava pão, dava animais. Então o dízimo era existido só para as 12 tribos de Judá, para os judeus. Então esses evangélicos chamados cristãos, que na verdade eles são tudo, cristão, evangélico, pastor, é tudo, eles são. Aí eles tiraram isso das escrituras para enganar. Porque eles sabem que as pessoas não vão procurar profundamente o significado do dízimo, o significado porque foi existido. Então eles conseguem enganar, eles falam que é para qualquer pessoa e eles colocam até dinheiro. Nunca foi dinheiro, gente. O dízimo nunca foi dinheiro. Sempre foi animais e alimentos. Alimentos, fruta, verdura, comida. Comida que era para se manter. Então naquela época existia 6 tribos que não conseguiam se manter. Não tinha condição, não tinha dinheiro para poder comprar alimentos. Então as 6 tribos compravam. Na verdade, eles tinham condição, e claro que existia também o dinheiro na época, mas eles davam ajuda só de alimentos e animais. Então era só para as 12 tribos o dízimo era existido naquela época. Aquilo ali, o dízimo, era só existido só naquela época, que já passou há milhões de anos atrás. Então, esse dízimo que eles falam tanto nesses tempos religiosos, eles falam que é obrigatório você dar o dízimo, porque tem que dar e eles só pedem dinheiro, né, gente? Eles só pedem dinheiro, porque se você for dar alimento, se você for dar animais, eles não aceitam. Eles só querem dinheiro, ou moedinha, ou qualquer tem que ser dinheiro. Então,
dízimo nunca foi dinheiro, gente. Nunca foi dinheiro. Foi existido para as pessoas, as 12 tribos de Judá. Então, é muito importante vocês saberem isso, para vocês não serem mais enganados pelos falsos profetas que estão aí enganando as pessoas. E as pessoas estão dando ouvido a eles, estão acreditando no que eles estão falando. E eles colocam até medo nas pessoas. Eu já até ouvi um pouco o Edir Macedo, que toma conta do sistema, né, a empresa Universal, né? Que na verdade agora esses templos agora religiosos, todas essas igrejas de templo de pedra, agora hoje em dia são tudo empresa. São tudo baseado no dinheiro. E eu vou falar aqui por quê. Ele falou uma parte, falou que se você não dá o dízimo, você desce. Como é que ele vai poder... Como é que a pessoa tem a podridão de falar uma coisa dessa, falar uma merda dessa para as pessoas? Se você não dá o dízimo, você desce. Ele é o dono da vida. Ele é o dono do mundo. E foi ele que morreu. Ele é realmente esse pastorzinho que vocês estão falando. Foi ele que morreu mesmo por você e por mim. Que morreu lá no madeiro. Que morreu pela gente. Foi ele mesmo que morreu mesmo por nós. Nem o próprio Deus, nem o próprio Yahusha, ele fica exigindo da gente dar o dízimo. Porque dízimo era só para as 12 tribos de Judá. Era naquela época de Cristo. Naquela época de Cristo. Quantos anos já se faz que já passou esse negócio já, eles estão colocando isso na cabeça das pessoas até no dia de hoje. Eles não esquecem isso, uma coisa que foi existida naquela época, que já se passou já, todo mundo já está morto. Eles ficam colocando esse negócio de dízimo até no dia de hoje para as pessoas dar dinheiro para eles. Ridículo, gente. Abre um dos olhos de vocês. Eu vou finalizar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Deixa o gostei no vídeo, compartilha, deixa seu comentário. Me siga lá pelo Instagram que vai estar na descrição aqui do vídeo, tá certo? E é isso, até o próximo vídeo.